Jair Bolsonaro discursou para uma multidão em Copacabana, no Rio de Janeiro, pela pauta da anistia às vítimas do 8 de janeiro. O ato reuniu aliados políticos entre parlamentares e governadores de estado, e familiares de exilados e condenados por Alexandre de Moraes. Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, mais de 400 mil pessoas compareceram à convocação do ex-presidente. Bolsonaro relembrou as arbitrariedades do ministro do STF, fez menção à morte de Clezão e reforçou que a anistia é uma pauta acima do partido político. Sobre isso, revelou que PL e PSD estão juntos nessa luta após velhos problemas com Kassab terem sido resolvidos. Vamos acompanhar esse trecho do discurso do ex-presidente. Tem gente boa em todos os partidos. Eu, inclusive, há poucos dias, tinha um velho problema e resolvi com o Kassab em São Paulo. Ele está ao nosso lado, com a sua bancada, para aprovar a anistia em Brasília. E olha só, para analisar todas as notícias da edição de hoje do Jornal da Oeste, nós temos, claro, os nossos especialistas, começando dando aqui as boas-vindas para a nossa querida Josiane Reis hoje conosco. Boa tarde, Josiane, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise, estava com saudade. Boa tarde a todos que nos acompanham e vamos para mais uma semana. E o nosso querido também, Diego Tavares, hoje conosco aqui. Boa tarde, Diego. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise. Boa tarde, Josi. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa tarde. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com a nossa audiência da Revista Oeste. Olha só, Josi, começando aqui pelas damas, importante dizer que hoje, aliás, ontem, Bolsonaro fez essa menção ao Gilberto Kassab, figurinha aí carimbadíssima no livro da política brasileira, né? Um homem muito bem articulado ali dentro da política brasileira, vive 100% para isso. Havia boatos em relação ao encontro há alguns meses do Kassab com Jair Bolsonaro, ninguém confirmou, não havia confirmação em relação a nada disso, mas está aí a fala pública de ontem do Bolsonaro em relação ao apoio do Kassab para a pauta da anistia aos presos políticos do 8 de janeiro, uma pauta aí que é vital, né, que é importante, porque nesse momento tem pessoas que estão sofrendo dentro de prisões. Exato, né, Geise? É um pouco delicado, porque nesse momento a gente não consegue mais pensar nenhum outro ponto, prisma, articulação, estratégia política, sendo que a gente está falando de centenas de pessoas presas injustamente, que correm o risco aí de serem condenadas, levar uma condenação de décadas, enquanto líderes de organizações criminosas estão recebendo liberdade provisória. Tá tudo errado. Então esse é o ponto principal, a gente tem que pensar nessas pessoas. Depois a gente tem que pensar na parte política, né? Bolsonaro dá uma informação que é muito forte, dá um contraste muito grande e ele trouxe isso como se fosse uma garantia. E, obviamente, ele deixou claro que esses problemas no passado com o Kassab, ele não especificou, mas só relembrar aqui que o Kassab ele é uma grande figura política, articuladora do Centrão, mas já sempre foi aliado de Tarcísio, né? E se dependesse do Kassab, da boa vontade dele, da articulação dele no Senado, na Câmara e tudo mais, muito possivelmente, provavelmente, a votação do impeachment de Alexandre de Moraes já teria saído. Então tem esses pontos. Não sabemos se é esse problema do Bolsonaro, né, que ele citou em relação ao passado. Fato é que, muito provável também, o Tarcísio tem feito um grande papel de articulação entre Bolsonaro e Kassab, para aí trazer essa força, esse apoio para a votação da anistia. É sim um ponto principal. Repito, a gente não consegue pensar muito à frente da questão política, estratégia, 2026, direita, centro, tá? Como o Kassab claramente de centro. A gente tem que pensar agora numa estratégia que nem sempre é tão limpa para conseguir proteger, recuperar, né? Não deixar que esses presos políticos sejam aí condenados de forma injusta, que está muito, muito perto e fácil de acontecer.